Meu querido amigo, eu não sei se você já se deu conta, mas nós estamos diante de uma época, de um período que certamente entrará para a história. Será que essas duas últimas décadas e as próximas serão estudadas para sempre como o momento de maior reset econômico da história da economia mundial? Sim ou não? Como muitos acreditam, né? Será que existe realmente uma nova ordem mundial prestes a se estabelecer? E não, isso daqui não tem nada a ver com teoria da conspiração e eu também não quero fazer juízo de valor, ficar vendendo susto, nada disso, mas esse parece ser um processo praticamente inevitável e até mesmo irreversível. Nós estamos diante de um cenário que apresenta todos os ingredientes para essa receita. Polarização do mundo entre duas grandes potências na disputa pelo posto de maior economia mundial, guerras pipocando ao redor do mundo, inflação, juros altos nos países mais importantes do globo e, como a cereja do bolo, o desenvolvimento de tecnologias com alto nível de disrupção, como as próprias inteligências artificiais. E galera, é o seguinte, uma ordem, para quem não sabe, independente de ser mundial ou não, ela pode ser interna, quando um país faz isso dentro do seu próprio território, por meio das suas leis, da sua constituição. A gente tem isso em praticamente todos os países, ou pode ser uma ordem mundial, global, quando um país acaba mudando, mandando, entre aspas também, nas relações entre os outros países. Essas ordens normalmente são baseadas em tratados internacionais e, historicamente, elas mudam principalmente depois de guerras civis, acabam mudando as ordens internas, como a gente viu, e as guerras entre países podem mudar a ordem mundial. E resumindo, a Inglaterra passou o posto para os Estados Unidos já faz bastante tempo e o Ray Dalio acredita que os Estados Unidos está prestes a passar o bastão também para a China. Quer os Estados Unidos queira ou não que isso aconteça. E aí muitas perguntas acabam surgindo. O que fazer diante de uma mudança como essa? E no seu caso, que acompanha o canal e que está habituado a consumir e tem interesse em conteúdo sobre investimentos, economia, você pode se perguntar como investir e o que esperar da economia global nos próximos anos e décadas à medida que essa, entre aspas, guerra comercial entre Estados Unidos e China vai se desenrolando e se desenvolvendo cada vez mais. Será que a coisa pode ser realmente pior do que muitos imaginam? E se eu fosse você também investiria pensando nisso e não contaria com a sorte para escolher os seus investimentos e proteger os seus investimentos num período de mudanças extremas no mundo como esse e também nem contaria apenas com os investimentos em moeda nacional e na Bolsa de Valores brasileira. E eu vou te dizer por quê, mas antes, quem já acompanha aqui o canal, eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. É o seguinte, eu imagino que você já conheça, mas se você não conhece, não tem problema. Eu vou te explicar e te apresentar quem que é esse cara, a pessoa que provavelmente mais estuda e mais fala sobre esse assunto no mundo, que se chama Ray Dalio. Quem que é ele? É um bilionário por trás do maior fundo de hedge do mundo, escritor de livros como Princípios, que está aqui atrás de mim, que foi um sucesso tanto fora quanto aqui no Brasil, e escreveu também o livro A Ordem Mundial em Transformação. Segundo o Ray Dalio, quando uma grande potência imprime muito dinheiro, muita grana, compre ouro, ações e commodities, porque essa moeda vai sofrer desvalorização com os efeitos da inflação e você precisa proteger o seu dinheiro e boa parte desse dinheiro vai parar justamente no mercado de capitais. E é por isso que esse momento ele acaba sendo bem parecido como o cenário que o Dalio descreve como um catalisador de uma mudança de ordem. E a China não vai largar o osso na tentativa de tomar esse posto dos Estados Unidos, pelo menos não vai largar fácil. E aí a pergunta, né? Será mesmo? Ou será que essa birra entre os dois países vai finalmente acabar antes disso? É porque o negócio é o seguinte, o presidente da China, o Xi Jinping, ele soltou uma bomba durante um jantar com empresários norte-americanos em São Francisco e colocou na mesa ali uma escolha crucial, né? China e Estados Unidos, parceiros ou adversários. E se você está pensando nesse momento, então
Parece que o jogo começou, saiba, esse jogo ele já está rolando faz tempo, meu querido. Mas se eu te falar que, apesar dessas tensões, a gente tem talvez um movimento diferente nos bastidores agora. Pequim e Washington, se você for ver, numa jogada meio que surpreendeu todo mundo, eles marcaram para o primeiro trimestre de 2024 a primeira reunião do grupo de trabalho conjunto sobre o comércio. Até aqui nada demais, nada muda ainda, mas já é um sinal. Depois de uma série de punições tarifárias, troca de farpas, rusgas, indiretas, tudo isso pode ser o início de algo novo, E todo mundo gostaria de saber o que está acontecendo por trás dessa decisão, o que está rolando nos bastidores, o que isso significa para o futuro das duas maiores potências econômicas do mundo. Eu mesmo gostaria de saber tudo, você também eu acho que gostaria, inclusive saber se isso não é só mais um teatrinho mesmo e a tal da nova ordem mundial está mais próxima de ser estabelecida do que nunca, já que logo depois dessa reunião, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, classificou a reunião como uma das mais construtivas e produtivas que eles já tiveram, apesar de poucos avanços, mas novamente chamou o Xi Jinping de ditador. E uma das questões mais importantes sobre essa discussão entre os dois países tem relação com Taiwan. Aqui o negócio não é pouca coisa não. A China ela não reconhece Taiwan como um país independente, isso não é novidade, mas a questão é que quem faz negócio com a China também não reconhece a independência de Taiwan, já que a China exige isso na assinatura dos contratos. Então, uma pequena ilha no leste da Ásia não tem a sua soberania reconhecida pela maior parte dos países do mundo. A própria ONU considera Taiwan como uma província da China. Então, os Estados Unidos eles ficam em cima do muro estrategicamente com relação a esse assunto. E aí, um detalhe imenso é que Taiwan controla hoje mais de 80% da produção mundial de chips e semicondutores. As CPUs que vão dentro dos iPhones, PlayStations, diversos aparelhos ultra tecnológicos e que seriam muito maiores ou menos potentes se não fosse essa tecnologia que permite que esses chips sejam muito menores, eles são feitos lá. Esses chips são produzidos em Taiwan, uma tecnologia que é usada nas fábricas e a China, diga-se de passagem, não tem acesso a essa tecnologia graças a um tratado assinado há mais de 25 anos. Por mais de 40 países, ou seja, a China ela faz quase tudo que você imaginar. Quase tudo que existe, a China produz, mas não faz esses microchips modernos porque ela não tem acesso a essa tecnologia. Então, isso é uma coisa muito importante, é um fator muito importante para o desenvolvimento da economia do modo que ela acontece hoje. Ao mesmo tempo que isso é uma ameaça para Taiwan, porque a China poderia atacar a ilha por conta disso, eles fazem treinamentos o tempo inteiro para agir caso a China decida atacar, mas também é um escudo, já que se você for ver a interrupção do fornecimento desses microchips, isso causaria um problemaço na economia mundial e na economia da própria China, que também depende. Ela não fabrica, mas fabrica muitas outras coisas que precisam desses microchips ultramodernos para serem fabricados. Eu não acredito que a China venha a invadir Taiwan, tenha coragem de invadir Taiwan, mas também não coloco minha mão no fogo, apesar de eu não achar provável, eu acredito que seja perfeitamente possível sim. E aí até que você já percebeu, como que um conflito como esses poderia tornar muito difícil proteger os seus investimentos. A economia global ela seria altamente prejudicada e impactada no caso de uma nova ordem mundial. E para isso, a gente vai ver aqui 5 ações que o próprio Ray Dalio investe e tentar entender o que ele busca nessas empresas e como que esses fundamentos, esses princípios que ele gosta de encontrar nas ações, isso pode te ajudar a encontrar bons investimentos também para a sua própria carteira de investimentos. Segundo ele, algum dia no futuro, as pessoas vão perceber que o dólar já não é mais tão seguro quanto foi justamente pela péssima situação fiscal dos Estados Unidos, que não é novidade também. Então, o que ele busca nesse momento são empresas que você possa investir tendo em mente 2 critérios bem claros e que vão fazer toda a diferença lá na frente. Proteção contra a inflação é o primeiro deles e exposição ao crescimento econômico da China e até mesmo da Índia, que está crescendo bastante também e que pode crescer bastante.
É o país que pode apresentar um crescimento acima da média, inclusive caso a China desacelere o seu crescimento, caso, como muitos acreditam, perdão. Então, dessa forma, pelo menos na teoria, essas empresas serão capazes de evitar o grande problema do impacto dessa mudança numa nova ordem mundial que impactaria os Estados Unidos, mas essas grandes empresas, elas poderiam, inclusive, se beneficiar desse cenário. Então, investir em produtoras de commodities, nesse caso, faz sentido, você pode pensar isso e realmente faz, se o seu objetivo é se proteger da inflação. Mas dessas 5 empresas que a gente vai ver aqui, 4 estão diretamente ligadas à alimentação, comida de certa forma, e uma é uma gigante de saúde e higiene. E indo da última para a primeira, a 5ª empresa da lista é a Starbucks, que é a maior rede de cafeterias do mundo, que tem nada menos que quase 60% desse mercado de cafeterias. E para quem acha que a Starbucks não tem nada a ver com a China, ela terminou 2022 com mais de 6.000 cafeterias espalhadas pelo país e o objetivo é aumentar esse número ainda mais por conta do tamanho do território chinês e também por conta da quantidade de pessoas que moram lá, que vivem lá, que é absurda. O engraçado é que realmente os chineses, eles não eram muito fãs de café até um tempo atrás, mas a força da marca Starbucks é tão forte que ela tem levado a nova geração a preferir café a chá, que sempre foi a grande bebida consumida na China. Então a aceitação lá tem sido tão boa que junto com esse crescimento ao redor do mundo, a Starbucks tem a previsão de que o lucro por ação deve aumentar entre 15% a 20% nos próximos anos, o que não é pouca coisa. Tá? A 4ª empresa que faz parte dessa lista da carteira do Ray Dalio, que tem essas características, é a McDonald's, que é a maior rede de fast food do mundo, com quase 40% de market share, de participação nesse mercado. Olha para o mercado de fast food, o tanto de empresa que tem, não só o McDonald's. Pois é, o McDonald's é dono de 40% desse bolo, né? E eu não vou me estender nessa apresentação aqui, porque todo mundo conhece o McDonald's. O que poucas pessoas talvez ainda não saibam é o lado imobiliário dessa empresa, que tem até, quem assistiu o filme Fome de Poder deve imaginar, tem uma cena em que o personagem diz que não se constrói um império vendendo hambúrgueres, mas sim com a terra onde esse hambúrguer é vendido. Então ele levou isso tão a sério que o McDonald's investiu muito nesse mercado imobiliário. Hoje a maior parte da receita do McDonald's vem de contratos de imóveis e não com a venda de comida. E esse é um processo muito lucrativo porque os contratos geralmente são de anos e anos e o franqueado paga o aluguel e muitas vezes os impostos e até mesmo o seguro. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, por ser um negócio também muito exposto ao ramo imobiliário, a empresa tem tudo para se beneficiar, entre aspas, num cenário de inflação, porque os seus inquilinos estão presos a esses contratos, entre aspas, e que são reajustáveis, isso sem contar a própria valorização dos imóveis. Então foi por isso, entre outros fatores, também que ela conseguiu passar tão bem por tudo que aconteceu em 2020, 2021, a pandemia cresceu tanto nos últimos anos, porque com a inflação em alta, até pouco tempo atrás, ali no mundo inteiro, ela mesmo assim conseguiu repassar esse aumento de preço nos seus aluguéis e também nos seus produtos. E já emendando com esse assunto aqui, essa lógica de você ter um segundo tipo de receita que é sustentada pela venda de produtos e serviços é uma estratégia que também está presente na Costco, que é a 3ª empresa da lista do Ray Dalio e que o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, já disse que é uma empresa que ele recomendaria para quem busca investir pelos próximos 30 ou 40 anos. A Costco, ela não é conhecida aqui no Brasil, mas na América do Norte, na Europa, ela é um grande sucesso, o maior sucesso, e acredite ou não, é um supermercado. Eu mesmo já gastei muito dinheiro com eles quando eu morei no Canadá há um tempo atrás, uns anos atrás. Só que, diferentemente de Walmart e de outros grandes varejistas desse setor, o grande lucro da Costco não vem da venda dos produtos. Longe disso, né? Ela ganha na venda do acesso ao supermercado através de um sistema de membros, tipo uma assinatura mesmo, sabe? Então ela vende os produtos bem baratos, quase que é o preço de custo para eles, o preço de compra, algo que quase nenhum de seus concorrentes
pode fazer, mas para vender, para poder aproveitar esses descontos, ela cobra uma taxa anual. E como o serviço de vender o acesso aos membros ele tem um custo praticamente inexistente, ela pode precificar isso aí, tem um poder muito grande e uma barreira de entrada também muito forte para concorrentes nesse segmento que ela atua. Ela praticamente conseguiu criar essa barreira, porque ela pode precificar ali impedindo que outros gigantes acabem entrando nesse modelo de atuação. E falando em entrada, em 2019 ela entrou na China. E foi coisa de doido ali, as lojas muito lotadas, né? Eu vou colocar até um trecho de um vídeo para você ver. Ou seja, é uma empresa que tem essas características. E a segunda empresa da lista do Ray Dalio é a PepsiCo. E é importante a gente fazer uma diferenciação logo de cara aqui, porque ela não vende só Pepsi, que é aquele refrigerante meia boca, bem ruim, né? Que muita gente gosta e só Deus sabe por que essas pessoas gostam de Pepsi. Ela também é dona de outras marcas como Doritos, Cheetos, Lay's, Quaker, entre outros. Aí legal, produtos bons. Um ponto de destaque da PepsiCo é que ela vem aumentando os seus dividendos nos últimos mais de 50 anos seguidos, sem falhar um ano sequer. Só nesses últimos 10 anos, o crescimento anual dos dividendos foi de mais de 7,7%. Tá? Então, os nossos pais eram criancinhas e a PepsiCo já estava distribuindo dividendos consistentes e crescentes. Além disso, mesmo diante de todos os problemas de inflação, pandemia que a gente teve recentemente, ela mostrou que tem força de marca suficiente para conseguir aumentar o volume de vendas e também repassar esse aumento de preço dos seus produtos vendidos, o que é muito importante. Tá? E aqui qual que é a próxima empresa? Por falar em preço, a outra empresa do Ray Dalio que a gente vai ver é a Johnson & Johnson. É uma empresa que eu acho que também muita gente conhece, muitos de vocês. E é interessante falar dessa empresa porque, pelo menos no meu caso, quando eu escuto falar Johnson & Johnson, eu já penso logo em cotonete, shampoo, pasta de dente, fralda, que são os produtos mais conhecidos dessa marca. Só que, para o meu espanto e talvez para o seu também, a maior fonte de receitas dessa empresa hoje vem da venda de medicamentos e, em segundo lugar, da venda de serviços médicos de outras marcas que ela possui. Só depois vem os produtos que a maioria da gente ali já conhece. Então, muito se especula que um dos motivos que faz o Ray Dalio investir e apostar nessa empresa é o problema do envelhecimento da população, que vai entrar numa fase exponencial a partir de 2030, ainda mais exponencial. E se esse é um problema para países ali com 330 milhões de habitantes, como é o caso dos Estados Unidos, imagina para a China, que já não tem o seu boom populacional de antes e vai precisar lidar com o envelhecimento de mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas ali envelhecendo juntas. E agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual que é a empresa da sua carteira que tem uma dessas duas características que o Ray Dalio busca: proteção contra a inflação ou exposição à economia da China. Comenta aqui embaixo o que você acha, qual que é a empresa da sua carteira que tem uma dessas características. E para quem quiser saber mais sobre toda essa questão de Estados Unidos, China, fim do dólar, etc., eu vou deixar o link aqui embaixo de outro vídeo aqui do canal que eu toco nesse assunto. Eu recomendo que você assista esse vídeo, porque eu dou a minha opinião pessoal também. Mas antes de você clicar em pular para o próximo vídeo aqui do lado, já clica para se inscrever aqui no canal e nos ajude a chegar à meta dos 50 mil inscritos. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!